Shalom, shalom, Shabbat shalom, estamos em pleno Shabbat, o Shabbat de Shalom, o Shabbat de Ahavá, de amor, né? Que foi determinado pelo Altíssimo, pelo nosso Criador, para que nós viéssemos aguardar. E esse é um mandamento eterno, né? Que devemos guardar esse dia para lembrar dos dias da criação, que o Altíssimo trabalhou 6 dias e o 7º dia descansou. E determinou que também guardássemos esse dia, nem na sexta, nem no domingo, no sábado. Esse é o dia que o Altíssimo determinou para que fosse guardado. Estamos de volta, depois de bastante tempo, sem gravar vídeos, mas estamos voltando, estamos operando, trabalhando conforme o que determina, o que Adonai, que o Altíssimo coloca no nosso coração. E a gente vai caminhando, a gente vai falando. E eu gostaria realmente que quem vê esses vídeos, né, possam ser tocados pelo Altíssimo através do Rosh Kadosh, do Espírito Santo, né, para que as pessoas voltem para as Escrituras, façam leitura bastante concisa, bastante consciente, né, do que realmente se trata esse livro que nós chamamos de Bíblia, né? Então temos que ter muita responsabilidade com esse estudo, né? É um estudo mais importante da nossa vida, é meditarmos nas palavras que aqui estão escritas, especialmente a Taná, ou seja, o Velho Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que foram escritos por Moisés, a mando do Altíssimo, né? Então temos que prestar muita atenção. Hoje vamos dar continuidade nos vídeos que nós viemos gravando. O último foi Mateus 12. Hoje eu farei uma leitura do capítulo 13 de Mateus e vamos tecer alguns comentários, algumas coisas que o Altíssimo tem colocado no nosso coração, tá bom? Vamos começar então. Capítulo 13 do livro de Mateus. Tendo Jesus, estou usando essas palavras, esses nomes, que não são verdadeiros. Isso temos certeza absoluta, porque Jesus não é um nome israelita. E o nosso Salvador é israelita. Claro, é uma questão até de ser óbvio, né? Que o nosso Salvador, o nosso Mashiach, não tinha o nome de Jesus, né? Aí alguns podem dizer, mas foi transliterado. Não, nome não se traduz, não se translitera, né? Porque, por exemplo, se você se chama Maria aqui, você vai para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, e lá, o seu nome eles vão chamar você de Maria. Ou vai ter uma diferença de sotaque, mas vai prevalecer Maria, né? E da mesma forma é assim com os nomes hebraicos, né? Eles, se são os nomes verdadeiros, não tem por que ser modificados, né? Muitas pessoas dizem Yahshua, Yahusha, Yeshua, Yeshua, né? Tem algumas diferenças vocálicas, né? Que com respeito aos dialetos, a forma de expressão de cada região, que depende de cada
idioma pronunciado, né? Mas Jesus não é, né? E o próprio Salvador ele falou, não existe outro nome que foi dado ao homem, né? E em outra parte ele fala, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, o nome é muito importante. E não podemos continuar sendo enganados, né? Eu vou falar Jesus, né? Porque muitos estão acostumados a esse nome, tem uma percepção melhorada com relação a esse nome, embora não seja. Mas sabe você que todas as vezes que eu falar Jesus, eu estou me referindo ao Filho do Altíssimo, né? E o nome correto seria Yeshua, né? E tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Ele respondeu-lhes que disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Mais adiante eu farei um comentário a respeito do nosso Salvador está falando em parábolas, né? Continuando. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos
do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. As palavras do grão de mostarda e do fermento. Outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto, disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava, sem que seja por palavras, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Vocês se lembram o que era iniquidade que eu havia comentado? Iniquidade nada mais é que transgressão da Torá. Iniquidade nada mais é do que transgressão da Torá. Vamos ler de novo o versículo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então será colhido, atado em molhos, como está aqui, né? No versículo 30. Atado em molhos para queimar. Né? Quem? Quem comete iniquidade? Quem viola a Torá. Continuando. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. Quem é justo? Ou, outra palavra, quem é santo? Que em hebraico é kadosh. Justo é Sadok. Santo é Kadosh. Já falamos a respeito dessas palavras também. Santo é aquele que a Igreja Católica agora, né, 2000 anos para cá, eles renominaram, né, transformaram essa palavra no que eles classificam como santo. Não. Santo, a palavra Kadosh, ela vem de praticamente 6.000 anos atrás. A palavra Kadosh segue sendo e tendo o mesmo significado, apartado. Quem é Kadosh? Aquele que observa a lei, que segue a lei, que lê a Torá. Quem é justo? Quem também cumpre com a lei, com a Torá. Então vamos reler novamente. No versículo 43. Então, os justos, que são quem cumprem com a Torá, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai.
Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante de pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu gostaria de fazer uma menção nesse versículo 52. O nosso Salvador, ele usa como um exemplo, né, um escriba. Mas as igrejas ensinaram a todos nós, né, anteriormente, de que tanto os escribas e fariseus eram os errados, que tinha que ser perseguido, massacrado, não sei o quê, porque eles faziam acontecer. Mas se o nosso Salvador está citando um bom exemplo de um escriba, não é? Todos eram irremediavelmente maus, então? Ou será que o nosso Salvador está enganado quando usou esse exemplo? Não é? Eu acho que essas doutrinas, essas religiões, elas distorceram muitas coisas importantes e nós terminamos ficando em plena ignorância. Por isso sempre estou convidando os irmãos para voltar para as Escrituras, para fazer uma leitura, né, comedida, uma leitura minuciosa, buscar os significados, buscar cada passagem tem o seu porquê, tem uma explicação. E as doutrinas das igrejas desse mundo sempre levam a crer que, os israelitas é um povo ruim, a lei foi abolida. É tudo mentira. Tudo mentira. Prestem atenção nisso. É tudo mentira. Continuando. Aí o versículo 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, disse-lhes: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos, não sejam incrédulos, irmãos. Essa incredulidade, essa falta de fé, falta de emuná, nos afasta do nosso Salvador. Né? Pois a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Altíssimo. Né? Agora, essa semana eu, vendo vídeos na internet, aí me passou um vídeo de um grupo de israelitas lá acredito que seja em Jerusalém. Nos comentários desses vídeos eu colocarei esse vídeo. Né? E aí eu estava pensando, né?
É muito diferente o nosso sistema ocidental, o nosso sistema latino-americano, norte-americano, europeu, asiático, né? É completamente diferente do sistema israelita. Esse vídeo me fez pausar um pouco e pensar, né, com relação ao que é uma diversão para nós, seja brasileiros, latino-americanos, o resto do mundo, exceto, né, Israel, o povo israelita. O que é diversão para nós? Né? Que era? Né? Diversão era a gente ver um partido de futebol, né? A gente ir numa festa, num baile, numa quermesse, né? Numa festa da igreja. Que é diversão para nós e para o resto do mundo? Não é? E aí, vendo esse vídeo, aí estava pensando, o que é diversão para o israelita? Para o israelita seguidor, porque assim como existem, nós estamos falando de Bíblia, do Altíssimo, estamos falando de pessoas que procuram fazer a vontade do Criador, também existem pessoas que não estão nem aí, estão na bebedeira, nas drogas, se divertindo, em orgias, fazendo barbaridade. Então também existe esse tipo de pessoa, né? Em Israel, em Jerusalém, existem os israelitas que são sérios, que procuram seguir a Torá, que procuram seguir as Escrituras, esses sim, né? E existem os israelitas mundanos, né? Mas para esses israelitas, né, que querem servir o Altíssimo, que é um compromisso com o Altíssimo, o que é a diversão deles? Né? Eles veem televisão? Eu acredito que não. Eles vão em shows? Sim, vão em shows. Sabe show do quê? De música para o Altíssimo, de louvores. Esses são os shows que eles vão. Eles não saem em baladas, não estão atrás de partido, de televisão, de diversões mundanas. A única diversão deles é reunir-se, orar e louvar o Altíssimo. E muitas pessoas, né, dizem que o Altíssimo, o Altíssimo recusou o povo israelita. Será que é verdade isso? Que o Altíssimo recusou o seu povo que foi escolhido, né? Que foi feita promessa, foi feita alianças, foram feitos pactos eternos. Será verdade que o Altíssimo recusou esse povo? E vamos dar uma breve leitura no livro do profeta Zacarias, né? Com respeito a uma profecia, né? E diz assim, Zacarias 1, do 16 e 17: Portanto, assim disse o Eterno, pleno de compaixão, retornarei a Jerusalém, onde minha casa será reconstruída, diz o Eterno dos Exércitos, e sobre a cidade se estenderá uma linha. Proclama novamente, dizendo, assim disse o Eterno dos Exércitos, minhas cidades voltarão a transbordar de prosperidade, e o Eterno tornará a consolar Sião, e Jerusalém será novamente a sua escolhida. Ele não escolheu outro país, outra nação, outro povo, ou gentios. Não, ele não escolheu. Continua sendo os seus pactos, a sua escolha. O Altíssimo continua escolhendo o povo israelita.
Salmo 10, 16, diz assim: o Senhor e Rei eterno da sua terra, o Senhor é Rei eterno, e da sua terra serão desarraigados os gentios. Muita gente diz assim, bate no peito e diz, eu sou gentio, que não sei. Toma muito cuidado. O que quer dizer desarraigados? Lá no dicionário Priberan diz assim: desarraigar, arrancar pela raiz, extirpar, tirar alguém de determinado lugar com recurso à força, eliminar, livrar-se. Vamos ler de novo. Salmo 10, 16. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. É bastante complicado, volto a mencionar essas doutrinas que fizeram parte das nossas vidas por muitos anos, né? E fizeram-nos acreditar em coisas que não são verdades, que não é bíblico, não está nas Escrituras. São fruto de más traduções, más interpretações, entende? E aí fazem essa atrapalhada toda. Meus irmãos, como eu gostaria que cada um que pudesse ver esse vídeo, né, tivesse um momento de entendimento e realmente voltasse para as Escrituras, puxa vida, né? Como muitas vezes eu falei, eu não posso estar tão enganado, eu vou procurar, eu vou saber, né? E como está escrito na Bíblia, buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se vocês não buscarem a verdade, vocês serão sempre escravos da mentira. Busquem, irmãos, estudem, se libertem desse erro. Muitas pessoas, elas se escondem atrás disso porque não querem ter um compromisso com o Altíssimo, né? Então preferem estar no engano, dentro de igrejas, comendo um alimento sem valor nutritivo, falando de palavra, né? Se alimentando de coisas que não têm valor nutritivo. Por quê? Porque não querem ter um compromisso com o Altíssimo e preferem estar dentro do engano do que buscarem a verdade. Que vamos falar, né? Que o Altíssimo não quer mais o seu povo, os israelitas? Será, irmãos? Será que esse erro, esse engano que as igrejas nos fizeram acreditar durante tanto tempo, né? Será que não iremos nos libertar disso? Irmãos, se vocês forem lá no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, no versículo 21, está escrito assim: o anjo, o mensageiro, falando a Miriam, né, a mãe do Salvador. E aí ele diz: e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome, está escrito Jesus, mas é Yeshua, e chamará o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas, espera um pouquinho, o anjo falou que ia salvar o resto do mundo, todas as nações, todos os povos? Não, irmãos. O anjo não está falando isso. Eu vou repetir: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que quer dizer Yeshua? Qual o significado desse nome? O Altíssimo salva, ou a salvação do Altíssimo. Por isso ele herdou esse nome. Quem que ele vai salvar? Ele salvará o seu povo. Quem era o povo dele? São israelitas.
Ou entramos de uma vez nesse povo, viemos a fazer parte desse povo, entramos nos pactos com o Altíssimo, temos esse compromisso com o Altíssimo, ou não somos nada, irmãos. Irmãos, o momento que nós estamos atravessando é um momento muito delicado e é as portas do fim. Não podemos continuar no erro, no engano. Entende? Não podemos. Por exemplo, lá em Mateus 15, 24, o Salvador disse, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não cansamos de ouvir aí nas igrejas aí falando que não, Jesus veio para todo mundo, para salvar todo mundo, porque ama todo mundo, porque é todo mundo. Não é, irmãos. O próprio Salvador está falando em Mateus 15, 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ponto. O nosso Salvador é israelita. Se fosse para o resto do mundo, ele tinha nascido em Roma, ele tinha nascido em outros tantos países que existiam, Síria, Babilônia, a Turquia tinha um outro nome na época. São inúmeros países que já existiam em Egito. Né? Por que o Salvador não nasceu lá então? Se era para as nações, se era para todos os povos. Mas a palavra está nos dizendo cada momento que o Mashiach é israelita. E ele veio, como diz aqui, ele mesmo diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas claro que isso, irmãos. O pastor lá explicou diferente. Tá bem. Você quer acreditar realmente nisso? Que os pastores, que os padres falam dentro desses tempos? A escolha é sua, irmão. A escolha é sua. Temos que esquadrinhar as escrituras, né? Aí muita gente fala, mas os israelitas que mataram o Salvador, por isso eles sofreram as condenações, por isso os nazistas perseguiram eles, que não sei o quê. Quem que matou o Salvador? Quem foi? Lá em Mateus 20, 19, o próprio Salvador fala: e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Quem matou então? Foi o israelita? Não, os israelitas não mataram o Salvador. Foram os gentios. Foram os romanos eram gentios. Foram eles que mataram o Salvador. Mas lá está escrito na palavra ali que os dirigentes lá diziam, pediam, no momento lá do julgamento do Salvador, crucificam. Não, até falar, tudo bem. Mas botar a mão na massa e executar, cometer um crime, não foi israelita. Né? Temos que ter, irmãos, um entendimento muito grande, muito apurado de todo esse engano que nos rodeava de todos os lados e nos mantinha na ignorância. Temos que sair disso. Mas Paulo fala isso e aquilo. Eu vou ler alguns comentários de Paulo, entende? Com respeito à Torá, à lei. Né? Quem era Paulo? Paulo era descendente da tribo de Benjamim, conforme está em 2 Coríntios 11, 22. Ele era fariseu e filho de fariseus, que está em Atos dos Apóstolos 23, 6. Ele falava hebreu, que está em Atos 21, 40. Ele fez um voto nazareno, que está em Atos 18, 18. O que é o voto nazareno? Não é?
o voto nazareno é um voto, né, conforme está na palavra, né? O voto nazareno é um pacto feito com o Altíssimo, entende? De exclusividade para o Altíssimo, né? Mas por que Paulo fez isso? A essa altura, o nosso Salvador já havia falecido, né? Já era só graça, não é só graça, né? Mas Paulo foi lá e fez um voto nazareno, fez um outro pacto, segundo o que está na Torá. Na Torá. Por que ele respeitava a Torá? Né? Vamos lá. Paulo ia a Jerusalém para adorar. Está em Atos 24:11. Paulo fez a circuncisão em outras pessoas, em outros homens. Está em Atos 16, do 1 ao 3. Paulo guardava o sábado, o Shabat, o dia de repouso. Está em Atos 17:1. Que interessante, né? E aí querem usar Paulo, tem mais coisas ainda que eu vou mencionar, querem usar os ditos de Paulo para dizer que, não, a lei foi abolida. O Mashiach nunca falou isso. O Mashiach falou, o Salvador falou, não, passará céus e terra, mas não vai cair nenhuma letra da lei, da Torá. Que história é essa, irmãos? Vamos continuar acreditando nessas mentiras, nessas ilusões, desses farsantes que estão dentro desses templos, nos enganando porque querem somente manter as pessoas dentro do seu redil, pagando ainda para estarem ali ouvindo essas coisas que não são verdades, irmãos. Vamos continuar. Paulo declarou que se alegrava na lei, na Torá. Paulo se alegrava na lei, conforme está lá em Romanos 7:22. Paulo confessou acreditar e praticar a lei, a Torá. Está em Atos 24:14. Paulo declarou que a fé não invalida a lei ou a Torá. Está em Romanos 3:31. Então esse negócio de graça não é somente a graça. Claro, o nosso Salvador nos deu essa graça, entende? Mas não nos isenta de dizer que não precisamos cumprir a lei. Eu vou ler outra vez. Paulo declarou que a fé não invalida a lei ou a Torá. Romanos 3:31. Como as pessoas podem dizer que a lei foi abolida? Que lei que foi abolida, irmãos? Não é? Paulo assistia e ensinava nas sinagogas. As sinagogas é dos israelitas. Não é? O que ele estava fazendo lá? Muitos dizem que o povo israelita foi recusado. Paulo se declarou irrepreensível, intachável, irrepreensível, irreprovável enquanto a lei ou a Torá. Ou seja, Paulo afirmou que ele cumpria fielmente a lei e a Torá. Isso está em Filipenses 3:6. Paulo celebrava a Páscoa. Só que não é essa Páscoa que conhecemos aqui. É a Páscoa israelita. É completamente diferente. E não tem nada a ver com coelhinhos e ovos de chocolate. Pode ter certeza. Outra coisa. Paulo celebrava a festa de Pentecostes, que também é israelita. Não é como vocês conhecem, que
cristão, dessas igrejas cristãs, né? Paulo celebrava a festa do pão sem levadura. Paulo celebrava Pentecostes, está em Atos 20:16. Paulo celebrava a festa do pão sem levadura, está em Atos 25. Paulo declarou que a lei, ou a Torá, era boa e santa. Isso está em Romanos 7:12. Ué, mas não dizem por aí que Paulo aboliu a lei? Que conversa é essa, irmãos? Essas doutrinas de homens estão levando milhares à ruína. Sabe por quê, irmãos? Porque não querem perder tempo estudando as Escrituras. Não querem assumir o compromisso da salvação por si próprios, de sair do engano, de se libertarem. Eles não querem pedir, orar ao Altíssimo: Pai, liberta-me do erro, dá-me da tua luz para que eu possa sair do erro e ir para a luz e fazer a tua vontade. Temos que orar assim, irmãos, e não engolir o que os líderes dizem: está tudo bem, e falar bem. Não podemos ser assim, irmãos, não é? Jacobo e os anciões de Jerusalém deram testemunho da fidelidade de Paulo com relação à Torá. Está em Atos 21:24. Paulo declarou que o mais importante era guardar a lei e a Torá. 1 Coríntios 7:19. Aonde que foi abolido, irmãos? Por favor, irmãos, libertem-se. Paulo declarou que os justos são os que obedecem à lei e à Torá. Está em Romanos 2:13. E aí, para terminar, uma observação diz assim: quando encontre nas cartas de Paulo algum texto que insinue contradição à lei, à Torá, se refere às leis rabínicas, ou seja, mandamentos de homens. Então, muitas vezes Paulo escreveu leis, né, sendo o contrário, não é a Torá, são as leis que foram criadas por rabinos da época. E Paulo estava em contra disso, que eles fizeram muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Criaram leis, né, e obrigavam as pessoas a seguir as leis dele e deixar as leis do Altíssimo. Então, o que Paulo era contra a lei era a respeito disso. Essa era a inquietude do Paulo. Essa lei que ele era contra é essa, dos rabinos da época, não da Torá, irmãos. Senão é completamente contraditório as cartas de Paulo. Porque por um lado ele fala bem da Torá, da lei, por outro lado ele fala mal da lei. Mas temos que ter o discernimento para compreender de qual lei Paulo estava se referindo, para sairmos do engano. Irmãos, como eu comentei, não temos muito tempo mais, irmãos. Mas tem pessoas, tem irmãos, amigos, etc., que não são despertos e não ouvem as verdades contidas nas Escrituras, por estarem cauterizados espiritualmente com doutrinas completamente corrompidas, ou simplesmente é porque, como falou o nosso Salvador, quando os discípulos perguntaram para ele: por que falas em parábolas? E aí ele respondeu lá em Marcos 4, do 9 ao 12, e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogavam-no acerca da parábola.
E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino do Criador, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, existe duas pessoas, né? duas formas, né? São os que não querem compromisso com o Altíssimo, e outros são o que o Salvador estava falando. Não quer libertar eles do erro. Agora vai de você, irmão, saber se você apenas está cômodo dentro dessas doutrinas erradas, ou se o Altíssimo realmente deixa você na ignorância. É você que vai decidir. Se tudo que eu tenho falado aqui é bobagem, ou se você vai examinar as Escrituras, vai fazer um estudo por si, sem pedir ajuda aos universitários, né? Sem pedir ajuda a esses líderes religiosos que vão continuar mantendo você no engano, né? E você vai decidir se você vai se libertar ou não, ou se você vai continuar, né? Achando que, como diz aquela passagem, tudo posso naquele que me fortalece, né? Só a graça me basta. Ó, que beleza, né? Então, você escolhe o seu futuro, ninguém escolhe por você. É você que determina para onde você vai. Ou o Altíssimo já determinou: não vou dar para ele o entendimento, ele que continua no erro, no engano. E aí? Qual dessas opções você vai escolher? A responsabilidade é totalmente sua. Lá na frente do trono branco, da mesa branca, do Altíssimo, no dia do julgamento, não vai adiantar nada você dizer: não, mas eu acreditava no que o pastor falava, no que o padre falava. A culpa é dele, não está errado, negativo. Você tem a palavra dentro da sua casa. Você escolheu viver na ignorância. Você escolheu acreditar em doutrinas erradas. Foi uma escolha sua, de mais ninguém. A outra pessoa vai dizer: não, mas eu era meio assim, eu não queria aceitar a circuncisão. Tudo bem. Esse é o teu problema. Se sabemos que o povo do Altíssimo é o povo israelita, os pactos do Altíssimo é com o povo israelita, as promessas do Altíssimo é com o povo israelita, o Filho do Altíssimo, o Salvador, veio exclusivamente para o povo israelita. E você se acha que que é muita coisa para você fazer uma circuncisão, você entrar em pacto com o Altíssimo? Então você prefere ser gentil, né, do que ser israelita, dentro dos pactos, merecedor das promessas? Você fica fora de tudo isso, irmão? Das duas, uma. Ou você é acomodado, ou o Altíssimo não deu para você discernimento para você poder compreender as palavras do Salvador e a Torá e a Bíblia como um todo. Não é? É você que vai decidir. Quem é você? Você realmente é um filho do Altíssimo? Você tem um compromisso com o Altíssimo? Você é digno que o Altíssimo olhe e tenha compaixão de você?
e ouça as suas orações, eu acredito que em Provérbios, que está escrito, que as orações de quem não cumpre com a Torá, ou seja, do iníquo, são abomináveis ao Altíssimo. Então, temos, irmãos, essa obrigação para conosco. Buscar a verdade, se libertar desse emaranhado de mentiras que eu vivi quase 50 anos dentro dessas abominações cristãs. Abominações cristãs. Graças ao Altíssimo, Ele teve compaixão de mim, me deu entendimento para que eu pudesse ler com cautela, com cuidado, com entendimento do Rosh Kadosh e me libertar do engano que eu vivia. Graças ao Altíssimo. Não existe outra possibilidade, porque não é mérito meu, né? Não é porque eu sou muito bonzinho, porque eu sou muito perfeitinho, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu não sou nada, eu sou um pecador. Eu sou falho. Mas o Altíssimo teve compaixão de mim, né? E vem me resgatando. E de a pouco eu sinto que cada vez mais eu estou perto do Altíssimo. Cada vez mais eu estou mais perto da sua vontade, da vontade do Altíssimo. E é o que eu desejo para você. Que você, sabe, consiga forças dentro de você mesmo, para que você possa se ver livre dessas coisas erradas, dessas doutrinas erradas que a gente vivia, que não levavam a lugar nenhum. Sim, levava, mas não é para um lugar muito agradável. Tá bom, irmãos? Esse é o vídeo dessa semana, desse Shabbat. Eu gostaria de compartilhar com vocês isso tudo. Gostaria, mais uma vez, de comentar que estamos no final dos tempos, meus irmãos. Não duvidem disso. As coisas estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo, a portas fechadas. É como uma arapuca. E de repente vai desarmar essa arapuca e vai pegar quem estiver no engano. Vivendo a vida loucamente, a vida é bela. Aí já não vai ter mais como sair, irmãos. Abra o seu entendimento. Se não for por você, que seja pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu marido. Liberte-se. Busque incansavelmente a verdade. Você fazendo isso, você vai estar dando livramentos para a tua família. Seja responsável com você, com a tua família, com os teus filhos. Porque esta vida é como se fosse uma gota d'água. E o futuro, o nosso futuro, a nossa eternidade, é como se fosse um oceano de água. Então, vejam, irmãos, o que tem mais valor para vocês? Essa gota d'água desta vida ou a vida eterna? Não só para você, mas para a tua família. Tá bom, irmãos? Que vocês tenham também um excelente Shabbat, um Shabbat de Shalom, que o Altíssimo derrame sobre vocês, sobre cada um de vocês, das bênçãos, do entendimento, do ahavá, do amor, e que vocês possam realmente serem libertos. Tá bom?
Shalom, shalom.